aqui. O narrador também tem que ter alguns pontos de visualização, professor? Para poder, Oi? tipo, o narrador que narra lá, ele tem que saber alguma coisa É da ginástica? importante que ele conheça um pouco da modalidade, porque senão como que ele vai narrar, né? O que está acontecendo ali no momento da série, né? Da coreografia. Então é importante que ele tenha um pouquinho de familiaridade para ele poder narrar o que está acontecendo. Olha, está acontecendo agora uma colaboração, um lançamento, um risco. A ginasta foi precisa, foi expressiva na hora da dança. Então ele tem que saber o que está acontecendo, pelo menos de um modo geral, para poder transmitir ao público o que se passa no momento dessa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês novamente. Aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Então vamos lá. E aí eu pergunto para vocês, né? A ginástica rítmica, ela é um esporte ou ela é uma manifestação artística? É arte ou é esporte? O que vocês Depende falam? do ponto de vista da pessoa. Hã? Depende do ponto de vista de cada pessoa. Depende da pessoa, de como ela está julgando? Visualizando. Uhum. Certo. Quem mais acha que depende? Quem mais quer arriscar? É esporte ou é arte? Só o Kennedy que conversa comigo. Ou o pessoal tá sem áudio, né? Também pode acontecer. Bom, então olha só. A ginástica rítmica. Não, aquela que viu na internet. Alguém falou comigo? Oi? Olha só, pessoal. A ginástica rítmica ela é um esporte, tá, praticada desde o século XIX, aproximadamente século XIX, né, de 1801 a 1900. No Brasil, ela ainda é exclusivamente feminina no Brasil, então não há competições e modalidades de competição para os homens, pelo menos por enquanto, porque em outros países nós já temos homens fazendo ginástica rítmica, como por exemplo no Japão. É uma modalidade olímpica desde 1984, então é uma modalidade que está presente nas Olimpíadas. E tem como características movimentos corporais, que vocês viram nos vídeos que nós assistimos na primeira aula. Também a presença de música, os movimentos corporais sincronizados com a música, e também a presença dos aparelhos, onde as ginastas fazem o manejo desses aparelhos, lançam, trocam, rolam pelo corpo, fazem, né, vários movimentos e maestrias com o manejo desses aparelhos. Mas, porém, contudo, a ginástica rítmica também é arte, porque nela está presente a criatividade para composição excepcionais. Quando uma composição coreográfica ela está em fase de construção, o técnico desta equipe precisa pensar em originalidades, precisa trazer criatividade, precisa encantar o público e a plateia com a música, com os movimentos, com o movimento das ginastas no tapete, ocupando todos os espaços que ali elas têm para competir. Elas buscam por movimentos inéditos, por trocas e colaborações nunca antes vistas. Então, para ter essa arte, para atingir o coração do público, há um trabalho muito árduo, tanto da técnica, que está ali
preocupada em atender todos os requisitos do Código de Pontuação da Ginástica Rítmica, assim como um trabalho coreográfico artístico. Então, elas não podem estar apresentando uma música super triste, por exemplo, e estarem lá todas expressivas de um modo alegre, exuberante. A expressão corporal e facial precisa conversar com a música, com o ritmo que elas escolheram para fazer a apresentação dessa coreografia, dessa série. Então, quando um público está ali para assistir uma série, uma composição coreográfica na ginástica rítmica, o que a gente está esperando? Que apareça algo novo, algo fantástico, algo que nunca foi visto antes. Então, a ginástica rítmica, neste contexto, está incluído no esporte e também na arte. Tudo bem? Qual que é o objetivo desta modalidade? No futebol, nós sabemos que o objetivo é o quê? Golear o adversário, né? Encher de gol. No basquete, fazer cestas. No handebol, fazer gol. No vôlei, que a bola quique no chão do adversário. E na ginástica rítmica? O objetivo da ginástica rítmica é a perfeição técnica, é executar todos os movimentos com perfeição. E é de olho neste objetivo que a arbitragem trabalha. Então, se houver ali alguma falha de execução, se houver aqui algum movimento que não esteja sincronizado com a música, várias características de um movimento corporal são analisados na hora da execução dessa série, dessa coreografia. Então, é com o olhar nessa perfeição técnica que a ginasta entra na quadra, ou a equipe de ginastas entra na quadra, com a pontuação maior que ela pode ter, e ao decorrer da apresentação, ela vai perdendo pontos. Então, é uma modalidade em que se entra no tablado, no tapete, para perder pontos. Diferentemente das outras modalidades, em que você faz ponto. Na ginástica rítmica, a ginasta entra no tapete com a nota máxima e ali ela vai sendo despontuada de acordo com os seus erros de execução, erros técnicos, erros nas dificuldades corporais, falta de sincronia, um artístico não tão bem elaborado. Então, é assim que ela vai sendo despontuada pela equipe de arbitragem. Ao longo da história da ginástica rítmica, ela vai crescendo, né, a modalidade, vai ganhando corpo, vai sendo conhecida ao longo da história. E nós temos aqui uma citação de Ramos, de 1982, uma citação, embora um pouco, né, antiga, mas que ainda se faz muito presente quando nós vamos conversar sobre ginástica rítmica. Então, a ginástica, ela vem da pré-história, ela afirma-se na antiguidade, estaciona na Idade Média, fundamenta-se na Idade Moderna e sistematiza-se nos primórdios da Idade Contemporânea. Então, ela passa por esses diferentes momentos históricos, com diferentes características e ganhando corpo e popularidade ao longo da sua história. Olha só, um dos primeiros relatos acerca do princípio da atividade física associado ao ritmo, associado à música, vem de Jean-Jacques Rousseau. Ele realizou um estudo sobre o desenvolvimento técnico e prático da ginástica para a educação infantil. Então, ele começou lá com os pequenininhos. A educação infantil hoje é composta, né? É uma modalidade da educação básica e ela é composta por crianças a partir do quê? De 3, 4 e 5 anos. Então, foi com esse público que Rousseau começou a desenvolver os seus estudos com atividade física relacionada ao ritmo. E um dos pioneiros da ginástica rítmica, o Butch Mutz, que é este aqui, ó, que está logo abaixo, ele deu continuidade, né, a esses estudos
com o desenvolvimento de atividades ginásticas relacionadas ao fortalecimento do indivíduo e também com o objetivo de proporcionar saúde e preparar o indivíduo para a guerra. Então, os movimentos ginásticos, eles tinham essa percepção no início de sua história. Era para que a pessoa tivesse saúde, ficasse forte e também fosse preparada para a guerra. Assim surgem os primeiros movimentos, né, da ginástica, tá? Bom, o lado artístico da ginástica, com expressão de sentimentos, com gestos corporais que falassem, que transmitissem esse sentimento e toda essa expressão, se deu por François Delsarte. O François Delsarte, ele caracteriza o seu trabalho pela busca de expressão de sentimentos através desses gestos corporais. Já Dalcroze, um professor de música, pedagogo, ele traz estudos fisiológicos que tratam da harmonia do movimento e seu dinamismo entre equilíbrio e diversos estados do sistema nervoso central. Olha que interessante. Ele começa a fazer um link, a fazer uma associação de atividades que possuem exercícios rítmicos com diversas questões relacionadas ao sistema nervoso central. Ele realizou diversos estudos em relação a essa temática, tá? E ele exerceu ampla influência na formação das escolas de dança e no desenvolvimento da educação física. Então, assim, a ginástica vai ganhando corpo ao longo da história. Nós temos aqui, posteriormente, surge o sistema de ginástica expressiva desenvolvida por Rudolf Boltz. Esse, que foi aluno de Dalcroze, né? De um dos professores que estavam presentes no desenvolvimento da ginástica. E como aluno de Dalcroze, ele deu continuidade ao seu trabalho e ele apregoava que o mais importante era o fluir do movimento e o seu caráter natural e integral. Ele criou, na verdade, um sistema cujo objetivo era demonstrar, através de movimentos, os diversos estados emocionais do indivíduo. Então, era claramente uma ginástica de expressão. E a isto uniu-se, então, a música, o caráter feminino da atividade, a utilização de aparelhos com a finalidade de deixar mais bonita a apresentação, com a finalidade de ornamentar aquela série, aquela apresentação, aqueles exercícios. E foi Rudolf Boltz que estabeleceu os princípios básicos da ginástica rítmica, os quais até hoje são considerados importantes e seguidos. Muitas das suas teorias relatadas na literatura da ginástica são fundamentadas no princípio da contração e do relaxamento do movimento, que é a essência do movimento humano e a forma, a unidade do ritmo corporal. Então, foi ele que estabeleceu os princípios básicos da ginástica rítmica. Então, nós temos ali, então, a presença do movimento, o explorar esse movimento combinado com a expressão e o ritmo corporal, a emoção e a música que pode ser interpretada por meio desses movimentos, o caráter feminino combinado com o manejo de aparelhos que iam embelezar essa apresentação, explorando diferentes direções e planos dos mais infinitos movimentos corporais, e também já coloca a presença do conjunto, que é essa expressão, esses movimentos realizados não somente por um indivíduo, mas por um grupo, um conjunto, enfatizando um trabalho, então, de cooperação, ampliando o olhar da modalidade de ginástica para o coletivo, aonde mais indivíduos pudessem
se apresentarem, então, ao mesmo tempo em uma única composição coreográfica. Tá? Então, muitas literaturas, muitos artigos e até livros colocam Rudolf Bode como o criador da ginástica rítmica. Tá? Embora nesta época em que ele está presente ao longo da história, essa atividade não era considerada como um esporte, era um meio para melhorar as qualidades físicas, sentido do ritmo e dos músculos e expressar diversos estados emocionais do praticante. Então, vocês podem imaginar, né, ao longo da história, uma ginástica que era pautada para apenas ressaltar os aspectos da saúde e preparar o indivíduo para a guerra, aqui nós já temos a manifestação de uma ginástica onde as mulheres podiam se expressar por meio do movimento, o manejo dos aparelhos e ainda a sincronia com a música. Tá? Então, é muito rica a história da ginástica rítmica. Dando continuidade a todo esse histórico, uma seguidora de Bode, a Isadora Duncan, mais conhecida como a bailarina dos pés descalços, ela adaptou todo aquele sistema já trazido ao longo da história à dança, e ela levou isso para a antiga União Soviética. E lá ela iniciou um trabalho como um esporte independente e já com manifestações competitivas. Lá na década de 1920, teve lugar na Europa um movimento de reforma da ginástica. Então, aqui a ginástica já estava sendo vista por diferentes olhos, por diferentes professores ao longo da sua história. E o centro dela era a Alemanha. E com esse movimento, deu-se início a uma grande mudança na forma como os movimentos ginásticos eram objetivos na época. Então, antes nós tínhamos uma ginástica expressiva, combinada com músicas e aparelhos, mas aqui com a Isadora Duncan, ela já passa a ter uma manifestação competitiva, como se fosse um esporte integrado no meio da dança. E em 1925, foi formada já a Federação Alemã de Ginástica, então aqui nós já temos um esporte, uma modalidade melhor organizada, já com regras bem esclarecidas, e dela originou-se um movimento de reforma que se espalhou por toda a Europa, tendo como fundamento os estudos realizados por Medal. Quem que é o Henrique Medal? O Medal é um alemão, ele estudou os exercícios rítmicos e iniciou a introdução de aparelhos, por exemplo, como a bola, as massas, até coloquei aqui para mostrar para vocês, e o arco, que é o que as crianças brincam de bambolê. Na ginástica rítmica a gente chama este aparelho de arco, tá? Então ele que implantou, né, a utilização desses aparelhos nos exercícios femininos. E, consequentemente, lá em 1999, sabe o que ele fez? Ele fundou a Escola Medal em Berlim, para formar novos líderes da então chamada ginástica moderna. Então, nessa escola, ele auxiliava professores que queriam trabalhar com a modalidade e contribuir para a propagação e popularização da ginástica. E aqui nós temos praticamente um resumo, né, bem sintetizado da história da ginástica, em que, em 1962, a Federação Internacional de Ginástica, ela reconhece a ginástica como um esporte independente, tá? Em 1963, nós já tivemos o primeiro campeonato mundial, que aconteceu lá em Budapeste, com apenas apresentações individuais. Então, nesse campeonato não teve aquela apresentação de conjunto do vídeo, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Mas, já em 1967, no terceiro campeonato mundial, em Copenhague, nós já temos, então, a presença das competições das modalidades, tanto individual quanto em conjunto.
Em 1984, a ginástica rítmica torna-se um esporte olímpico, então ela já já marca, né, a sua presença nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, e em 1996 nós temos nos Jogos Olímpicos de Atlanta também as competições de conjunto. Então a gente verifica que a sua evolução e a sua manifestação ao longo da história começa primeiro com os exercícios individuais e depois evolui para as competições de conjunto, onde nós temos 5 ginastas compondo uma mesma composição coreográfica no tapete, na sua área de competição. Eu estou falando com vocês aqui olhando o relógio, tá? Porque o nosso tempo é curto e eu sei que nós temos a terceira aula ainda. Então, olha só. A Federação Internacional de Ginástica, ela nasceu em 1881. Deixa eu ver quem está me chamando aqui para eu admitir. Não. E a ginástica no Brasil, ela teve várias denominações diferentes, vários nomes diferentes. Então, ela se chamou ginástica moderna, ela se chamou ginástica rítmica moderna, ela teve vários nomes, não foram só esses dois, não. Mas, neste início, é importante que vocês saibam que pelo menos esses dois nomes já estavam presentes. O trabalho corporal era realizado, então, com base em movimentos orgânicos e naturais, que procurasse explorar as qualidades estéticas e rítmicas da mulher, praticada a mãos livres e com aparelhos. O que é praticada a mãos livres? É sem nenhum aparelho, sem bola, sem a fita, o arco, ou a corda, ou as massas, enfim. Não, praticada somente com a expressão corporal mesmo, com os movimentos corporais sem combinação com aparelhos. Então, já nesse contexto histórico, nós temos tanto apresentações coreográficas a mãos livres, como com aparelhos. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Tá tudo bem? Tô indo muito rápido? Conversem comigo. Eu tô conseguindo acompanhar, professor. Tudo certo? Recebi uma mensagem de um aluno aqui, deixa eu ver se ele tá com dificuldade. Só um pouquinho. Opa, posso continuar, pessoal? Tá tudo bem? Pode. Então, vamos lá. E no Brasil, né? Como que foi o surgimento da ginástica rítmica no Brasil? Então, olha só. Quando essa ginástica moderna, né, chegou no Brasil, já com todas as características anteriormente mencionadas, esta ginástica tão renovadora, ela chegou no Brasil através dessa professora, essa primeira professora aqui, ó, a Margarete Froelich. Não sei se é bem assim que pronuncia o nome dela, mas acredito que esteja mais ou menos correto. Então, ela começou a ministrar aulas de ginástica lá em São Paulo, nos anos de 1953 e 1954, e ela contou, inclusive, com uma professora assistente que, inclusive, ajudou ela com novas ideias, dando continuidade ao trabalho da ginástica em nossa nação. E neste mesmo período, sabe quem que surge? Uma professora húngara, a Ilona Poiker. Esse nome, inclusive, está presente nos campeonatos brasileiros de ginástica rítmica. No ano passado, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica foi aqui em Londrina. E o Campeonato Brasileiro recebeu o nome dessa professora húngara, que se tornou a principal divulgadora dessa nova concepção de ginástica, desenvolvendo seu trabalho lá no Rio de Janeiro.
E como consequência desse trabalho, e motivada pelo excelente aproveitamento das suas alunas nas aulas, ela formou um grupo de elite, chamado de Grupo Unido de Ginastas, e que propagou e divulgou a ginasta por meio de apresentações em várias cidades de norte a sul do país. Então, se havia uma chance de ser popularizado, a Ilona fez um trabalho muito amplo em relação à ginástica rítmica neste sentido. E Poiker, ela foi também mentora de grandes professoras, grandes treinadoras, que muito auxiliaram e contribuíram para o desenvolvimento da ginástica rítmica em nosso país. E uma delas, que a gente pode se destacar, é a professora Elizabeth Lafranc, que é precursora da modalidade na cidade de Londrina, primeiramente trabalhando com a equipe na Faculdade, né, de Educação Física do Norte do Paraná. Ela criou um polo de ginástica na nossa cidade com o objetivo de proliferar esse esporte, então de ainda trabalhando, né, na popularização dessa modalidade e para atrair também mais crianças, porque para que o esporte sobreviva, é necessário que as crianças queiram praticá-la. Então, ela também trabalhou nesse sentido. Ela queria transformar a nossa cidade em um polo, né, de ginástica rítmica. Tanto que muitas ginastas que compõem a seleção brasileira hoje são ginastas que treinam ou treinaram na nossa cidade. Tá? Então, esse é um breve contexto histórico da modalidade no mundo e no nosso país e na nossa cidade. Atualmente, o polo da seleção brasileira fica em Sergipe, em Aracaju, mas o clube de ginástica rítmica da nossa cidade, ela ainda se faz presente e se destacam por seus resultados em campeonatos paranaenses, campeonato brasileiro, pan-americanos. Muitas ginastas de Londrina se sobressaem no pódio em primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, nós temos em Londrina treinadoras realmente de ponta e que fazem um excelente trabalho dessa modalidade. E eu já estou recebendo aqui o aviso de que a nossa aula está terminando. Então, eu finalizo essa primeira parte histórica com vocês, deixando aberto agora esse restinho que nos faltam da segunda aula para perguntas. Conversem comigo. Oi? Oi. Alguma pergunta, curiosidade? Pode falar, gente. Não? Já tinham ouvido falar algum desses nomes em outras disciplinas? Porque esses professores que fizeram parte da história da ginástica, eles eram pedagogos, escritores, músicos. Não. Não? Então tá bom, pessoal. Como não tem perguntas, eu vou finalizar então essa segunda parte da nossa aula e a gente volta então às 20h40 para irmos para o final dessa primeira aula e eu explicar a atividade online para vocês, que deve ser realizada e entregue até no máximo domingo dessa semana. Conversaremos sobre isso na próxima aula, agora às 20h40, tá bom? Tudo bem. Até daqui a pouco.